Em 2006, a população de uma cidade A era igual à população que uma cidade B tinha em 2009. De 2006 até 2009, a população da cidade A cresceu 10 mil não, 10%, enquanto que a população da cidade B cresceu 50%. Sabendo que em 2009 as duas cidades juntas tinham juntas 63 mil habitantes, então o número de habitantes que a cidade B tinha em 2006 era... Então vamos com calma. Estamos em 2006. Tem a cidade A, tem a cidade B. Em 2006, a população de uma cidade A era igual à população que uma cidade B tinha em 2009. Então está explicado. Então, aqui está 2009. Então, aqui, o A daqui é igual que B tinha em 2009. Tá? Então, aí eu vou botar B, vai ficar mais fácil como? Eu vou botar B 150x aqui, vai entender. Por quê? Porque ele está dizendo que a população da cidade B cresceu 50%. Aí vai ser conveniente botar 100x aqui, ó. 150x aqui, ó. Fica mais fácil de manejar. Não sei se vocês estão entendendo. Vê. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou colocar 150x aqui, 150x aqui, ó. Aqui 100x e aqui 165x. Você fala, professor, não pensaria isso, não. Realmente tem que ter muita experiência para fazer essas questões de porcentagem para ganhar tempo. Porque, tipo, que você sabe que em 2006 para 2009 vai aumentar 50%. Então, eu preferi chamar B de 100. Porque ele não quer B, é isso que eu estou dizendo. Ó, então, o número de habitantes que a cidade B possui em 2016. Então, eu chamei de 100x, que é o que eu queria. Podia chamar de x, eu estou chamando de 100x para facilitar. Aumentou 50%, então vai para 150x. E ele fala que A em 2006 é igual a B em 2009. Né? E como A de 2006 para 2009 aumentou 10%, quanto é 10% de 150? É 15, né? Então, 150 mais 15 dá 165. Beleza? Aí você faz conta. Então, você somar 165x, que é a população de A em 2009, mais 150x, que é a população de B em 2009, dá 63 mil habitantes. Somando isso aqui dá 315x. Agora deu bom. Por quê, né? Porque, ó, 630, 315 dá 2. E acrescenta 2 zeros. 2.200. Coisa boa. Aí ele não quer a população de B em 2006? B é quanto? 100 vezes x. X não é 200? 100 vezes 200 dá 20 mil. Letra C. Questão muito legal, por sinal. Muito bem elaborada. Um professor reuniu as crianças de duas salas, sendo que o número de alunos da sala B é o dobro do número de alunos da sala A. Uma pesquisa indicou que 2/5 das crianças da sala A e 4/7 das crianças da sala B gostam de futebol. Escolhendo um aluno ao acaso no grupo dos alunos das duas salas juntas, qual a probabilidade desse aluno gostar de futebol? Então, vê. Como ele não disse a quantidade de pessoas, em vez de chamar x e 2x, tu pode inventar valor, já que ele não disse a quantidade. Né? Só tem fração aí. Se tu inventar valor, vai dar bom. Então, vê. Número de alunos. Aí tem quem? Sala A, sala B.
Qual o número que tu vai inventar? Eu vou escolher múltiplos dos denominadores. Aqui é 7, aqui é 5. Então, ó, 7 vezes 5 dá 35. Então, é muito mais fácil trabalhar com o produto dos denominadores. Fica mais fácil para inventar. Então, eu vou inventar uma menor sala com 35 alunos. O número de alunos da sala B, sendo que o número de alunos da sala B é o dobro da sala A. Então, A tem 35 alunos. E vou dizer que B, né, o dobro, 70 alunos. Vai ver agora como vai ficar fácil. Então, gostam de futebol, né? Gostam de futebol, desse total. Quantos gostam de futebol? 2/5 de A, ou seja, 2/5 vezes o número de alunos da sala A, vezes 35. Mais 4/7 das crianças da sala B, 4/7 de 70. Vai ver como fica mais fácil. 35 por 5 dá 7, 2 vezes 7, 14. 70 por 7 dá 10, 4 vezes 10, 40. Então, 54 alunos gostam de futebol. Só que o total de alunos é quanto? 105, que a gente está inventando, né? Independentemente do número que tu inventar, se ia dar certo, tá? Chamasse X, 2x. Qual a probabilidade desse aluno gostar de futebol? Então, só é tu pensar agora. 54 de um total de 105. Aí você fala, eita, não tem essa resposta não. Simplifica, ué. Por 3 em cima e por 3 embaixo. 54 por 3 dá 18. E 105 por 3 dá 35. 18 sobre 35. Letra A. Considere os dados hipotéticos sobre o município de Itiquira para o ano de 2021. A população total é de 14 mil. Óbitos menores de 1 ano, 5. Óbitos menores de 5 anos, 25. Óbitos totais, 70. Óbitos menores de 65, 62. E nascidos vivos, 200. Analisando esses dados, o resultado do cálculo dos coeficientes de mortalidade infantil e de mortalidade geral são, respectivamente, 25 por mil e 5 por mil, 125 por mil, 4,43 por mil, 25 por mil, 4,43 por mil, D, 125 por mil e 5 por mil. Vamos lá ver como é que a gente vai calcular coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade geral. Coeficiente de mortalidade infantil. 5, que é o número de óbitos de menores por 1 ano. Olha lá. Lembra como é que a gente calcula o coeficiente de mortalidade infantil? Coeficiente de mortalidade infantil, eu vou calcular óbitos em menores de 1 ano, que é 5, vezes 1.000, dividido pela quantidade de nascidos vivos. Olha lá, 200, quantidade de nascidos vivos. De novo, os que morreram com menos de 1 ano, vezes 1.000, dividido pela quantidade total que nasceram. 25 por mil. E mortalidade geral. Quantos óbitos eu tive? Óbitos totais, tá? Mortalidade geral. Quero saber de todo mundo que morreu. Eu não quero saber óbitos menores de 5, menores de 65. Eu quero saber óbito total. Olha lá, 70 vezes 1.000 dividido pela população total. 14 mil é igual a 5. Alternativa A, 25 por mil e 5 por mil. É importante considerar no processo epidêmico os conceitos de controle, eliminação e erradicação das doenças. No Guia de Vigilância em Saúde 2021, a OPAM, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, em abril de 2015, declarou a região das Américas livre de sarampo, esquistossomose, rubéola e zika. Isso daqui você precisa decorar. A OPAS, em 2021, declarou a região das Américas livre de rubéola. A OPAS declarou, em 2015, a região das Américas livre de rubéola.
Paciente apresenta-se com queixa de sensibilidade dentinária na região cervical. Ao exame clínico, verifica-se lesão cervical com exposição dentinária e na anamnese detectou-se alto consumo de refrigerantes, sucos cítricos e regurgitação. Qual é a recomendação para esse paciente? Bom, primeiro ele tem erosão, né? Ele tem um problema ali de erosão com constante presença de ácido nos dentes dele. O que a gente tem que fazer, falar para ele? Que ele tem que escovar o dente imediatamente após a ingestão do alimento? Não. Evitar escovar os dentes imediatamente após a ingestão de alimentos ou produtos ácidos. Isso daí. E ainda, além disso, vai lá na pia do banheiro, faz um bochecho com a água da torneira mesmo para lavar, tirar o resto desse ácido que está na sua boca. Escovar os dentes imediatamente, independente do alimento consumido, e escovar os dentes imediatamente após o episódio de regurgitação. Que acontece muito, né, gente? É horrível vomitar. Quando você vomita alguma coisa, você fica com aquele gosto péssimo na boca. E aí a sua iniciativa naquele momento é escovar os seus dentes. Claro que se você não tem um distúrbio gastroesofágico, você não tem bulimia, você não tem problema de regurgitação o tempo todo, se você vomitar uma vez e lá escovar o dente, claro, o ácido entrou ali em contato com o seu dente, aconteceu todo o processo que eu estou falando. Mas uma situação dessa clínica é porque a pessoa está em constante processo de vômito e escovação logo depois, porque fica um gosto péssimo na boca mesmo. Só que aí, sem ele saber, ele está desgastando os dentes todos dele, tá bom? Então a gente evita a escovação imediata para não perder essa camadinha que a gente pode recuperar. Não é que vai crescer esmalte não, hein, gente? É que não vai deixar perder. Tem nada a ver com nascer esmalte novo, não. Não é roedor agora que o dente nasce de novo? Tem nada a ver, tá? Leia o caso clínico a seguir. Durante o exame clínico de um paciente de 35 anos de idade, o cirurgião dentista verifica superfícies oclusais e incisais com depressões, superfície lingual dos incisivos superiores desgastadas, e na anamnese o paciente relatou refluxo gastroesofágico e sensibilidade nos dentes. Situação clássica de erosão. E aí, quando é de refluxo gastroesofágico, vamos pensar, o refluxo vem, passa pela garganta e o primeiro contato é a superfície palatina. É ali que vai começar o desgaste maior, sempre na região palatina. Então, toda vez que você vê um desgaste que te remete à erosão, né? Porque é um desgaste em toda a superfície palatal. A primeira coisa que você vai perguntar para o seu paciente é isso: você tem algum problema de refluxo gastroesofágico? Você tem problemas de vômitos recorrentes? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, tá? Você tem a sensação de boca cheia durante o dia? A pessoa que tem refluxo não significa que ela vomita todo dia. Não, refluxo é uma volta do ácido em forma de, como se fosse uma forma, me fugiu a palavra aqui, mas não é o vômito, é o ácido, é uma névoa praticamente. E aí ele tem a sensação de boca cheia, sabe? Parece que ele está empanturrado, e é o refluxo. Então, tudo isso ele vai relatar para você. E o que você vai fazer? Aconselhar ele a procurar um médico especialista nisso para tratar o refluxo dele. Senão, não adianta a gente ficar restaurando ele ter esse problema. E o problema maior, na verdade, o problema de perder a estrutura dental é muito grande, mas ele tem um problema também muito grave interno, né? Então, ele tem que tratar essa questão, tá bom? Encaminhar sempre para um médico em relação a isso. Questão 12. Leia o caso a seguir. Então, lá vai com a canetinha e vamos anotar. Paciente procura atendimento odontológico de urgência algumas horas depois de cair e bater a boca em uma mesa de madeira. Ao avaliar o dente 11, então aqui, né, é de trauma, mas é dente permanente. Observou-se que houve a produção de um som metálico ao realizar o teste de percussão vertical. No caso, o diagnóstico de traumatismo deste dente é. Então, ele quer saber qual é o trauma, tá? Essa questão, ela não é específica de odontopediatria, tá? Seria uma questão de endodontia, tá? Mas aqui apareceu, aqui na aula, como a gente fala bastante de trauma, vou responder com vocês, tá? E, na verdade, essa questão, ela foi anulada, tá? Por que ela foi anulada?
porque tem duas respostas corretas. Quem que pode produzir som metálico, né? O som metálico, quando você faz teste de percussão, ele acontece porque você tem uma diminuição do espaço ligamentar, né? Então, quando você tem um trauma, como, por exemplo, a intrusão ou a luxação lateral, onde você comprime ali os ligamentos periodontais e você tem uma diminuição ou ausência desse espaço ligamentar, causando uma anquilose. Então, quais traumas podem causar essa anquilose? A luxação lateral pode causar e a luxação intrusiva. Então, aqui tem duas respostas e essa questão, sim, foi anulada. Então, segundo o IADT, tá, o som metálico, a percussão, ela pode acontecer tanto na luxação lateral como na luxação intrusiva, tá? Na concussão e na subluxação, não, tá? Concussão é aquele trauma, para vocês lembrar, onde você não tem deslocamento, você não tem mobilidade e não tem sangramento. A subluxação, você pode ter uma pequena mobilidade, porque você rompe as fibras do ligamento periodontal, então você tem um sangramento do sulco, mas não tem deslocamento do dente, tá? Mas quem causa anquilose, que faz esse som, a percussão vertical, esse som metálico, seria luxação lateral e luxação intrusiva. Então, essa questão tinha duas respostas corretas e ela acabou sendo anulada, tá? Questão 13. A questão 13 diz: as restaurações de cimento de ionômero de vidro são muito utilizadas em dentes descidos, pois apresentam liberação de flúor, adesão química às estruturas dentárias e coeficiente de expansão térmica linear semelhante à dentina. Nesse contexto, quais são os passos técnicos para a realização de uma restauração definitiva de cimento de ionômero de vidro em dentes descidos? Então, ele quer saber quais são os passos técnicos para você usar o ionômero de vidro. O ionômero de vidro a gente utiliza, é muito comum utilizar na clínica de odontopediatria, tanto como quimicamente ativo, como também o modificado por resina, que é o fotoativado. E aí a gente vai fazer o quê? Como toda técnica hoje, né, a gente usa a técnica de mínima intervenção, então a gente faz a remoção parcial do tecido cariado, e aí a gente faz o condicionamento da superfície com ácido poliacrílico, que é aquele do líquido que vem do ionômero de vidro, ou então hoje está mostrando que nem isso precisa fazer, você pode ir direto para o cimento de ionômero de vidro, lava, seca a cavidade, insere o ionômero de vidro e aí você faz uma aplicação de um verniz protetor, porque o ionômero sofre cinérese e embibição. Então vamos ler a alternativa. Tá? E aqui eu não concordo com a resposta, essa questão também não foi anulada, tá? Mas ela tem um erro também grande. Então, ó, remoção do tecido parcial remoção parcial do tecido cariado, ok. Condicionamento com ácido poliacrílico 10% por 10 segundos, o erro aqui seria esse 10%. É o ácido poliacrílico, tá? Ele não tem porcentagem, é o líquido que vem com cimento de ionômero de vidro. E aí você lava e seca lava e seca a cavidade, insere o ionômero de vidro, espera o tempo de presa, né? Faz a condensação digital e aí aplica esse protetor. Então aqui o erro seria o 10%. A alternativa que ele põe como correta é a B, que é a remoção parcial do tecido cariado, condicionamento com ácido fosfórico por 15 segundos, lavagem e secagem da cavidade, inserção do ionômero de vidro e aplicação do protetor superficial sobre a restauração. Gente, não pode usar o ácido fosfórico com ionômero de vidro, é contraindicado. Ele altera a resistência de adesão. Então, não se deve utilizar ácido fosfórico. Tem inúmeros trabalhos, né? Tem teses de doutorado, né? Mas já tem vários artigos publicados que você usar o ácido fosfórico antes do ionômero de vidro, você altera a adesão do material. Você, na verdade, diminui a resistência de adesão do material. Então, ele colocou essa correta, mas não é. Na verdade, você usa o ácido poliacrílico do ionômero de vidro, tá? Isso está até na recomendação da Organização Mundial de Saúde pro RT, eu falo isso na aula para vocês. Hoje, até o ácido poliacrílico, vou dizer para vocês, está caindo em desuso, então a tendência é não usar nem o ácido poliacrílico, mas não se usa ácido fosfórico a 35%.
tá? Alternativa C, remoção parcial do tecido cariado, condicionamento com ácido poliacrílico 10% por 20 segundos, lavagem e secagem da cavidade, inserção no cimento de ionômero de vidro. Aqui faltou também a proteção. E D, condicionamento com ácido fosfórico, que não é, lavagem, secagem e colocar o ionômero. Também faltou proteger. Então, na verdade, a resposta correta seria um mix do A e B. Seria o condicionamento com ácido poliacrílico, ponto, lavagem, secagem, inserção do ionômero e aplicação do protetor superficial. Então, essa questão está errada, tá? Não se usa condicionamento de ácido fosfórico. Caberia recurso, e aí, quando a gente entra com recurso, a gente tem que ir embasado na literatura, mandar as referências bibliográficas.